Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é a professora Amélia quem vos fala. Estamos diante da lição número 4, Deus é triuno, lição que será ministrada no dia 26 de janeiro de 2025. Nós faremos o comentário da leitura diária desta quarta-feira, dia 22 de janeiro. E a nossa leitura está na epístola de Paulo primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém. Meus queridos irmãos, como vocês podem ver, nós lemos um texto da Trindade no início da Bíblia, lemos um texto um pouquinho depois do centro, e agora estamos lendo um texto mais ao final. Bem interessante, não é? Então já podemos dizer que a Trindade está em diversas partes da Bíblia. O apóstolo Paulo aqui vai apontar que na distribuição dos dons, a Trindade está presente. O Espírito Santo não faz esse trabalho sozinho, né? Na distribuição dos dons, na operação do Espírito Santo, na manifestação da glória de Deus no seio da igreja. O Espírito Santo não só trabalha sozinho, mas toda a Trindade está em ação ali. Então, o que nós vemos aqui? Que os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo, que direciona na concessão dos dons, não é? Porque ele tem livre arbítrio, vontade própria. Ele dá os dons a quem ele quiser. A diversidade de ministérios, não é? Os dons ministeriais, que são separados dos dons espirituais. Mas estes dons ministeriais que são para o exercício da pregação mais específica do Evangelho e o ensino da palavra são concedidos pelo Senhor. O Senhor Jesus já deu essa missão para a igreja, até mesmo antes dele partir, ele já deu esta função para a igreja. E quando a igreja foi ensinada, esses dons ministeriais receberam uma consideração mais profunda, né? Na sua missão de propagar o Evangelho. O Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor aí? Quem é chamado de Senhor? Que é o Kyrios do grego. É o Senhor Jesus. E há diversidade de operações, não é? De milagres, de operação de maravilhas, no seio do povo de Deus, mas é o mesmo Deus. Ou seja, nós vimos a pessoa do Espírito, do Filho, agora é a pessoa do Pai, que é Deus, que opera tudo em todos. Então, a Trindade está presente no trabalho de operação de maravilhas na igreja, no trabalho de concessão de dons na igreja.
A Trindade está presente na operação gloriosa que nós temos na igreja. Então, mesmo sendo 3 pessoas, eles são uma unidade composta de uma só essência e uma só substância, com diversas manifestações. Então, não existe um primeiro, não existe um último, não existe aquele que diz eu faço mais que você. Não, nós trabalhamos juntos, nós somos iguais, não é? Aqui nós vemos o Espírito primeiro, o Filho no meio e o Pai por último. Nós podemos ver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos em nome do Espírito, do Filho e do Pai. Não importa a ordem, eles estão trabalhando juntos para que o homem seja abençoado, para que o homem seja restaurado, para que o homem seja curado, para que o homem receba poder. Então, tanto na concessão do dom, quanto na operação de maravilhas, para que este homem exerça o serviço na igreja, para que as realizações aconteçam na igreja, a Trindade trabalha junto. Então é por isso, não é, que até mesmo no exercício dos dons, os crentes precisam tomar cuidado, porque não existe um dom melhor que outro. Se a Trindade já dá o exemplo no seu trabalho conjunto, o exercício dos dons precisa ser em amor e em respeito ao outro. Nenhum dos componentes da igreja, membros da igreja, que são dotados de dons espirituais, podem exercer os dons para se sobrepor a outro. Porque nós vimos o exemplo da Trindade, que não trabalha assim. E que nós possamos refletir um pouquinho sobre isso. No exercício dos dons, no exercício do ministério. Amém?